Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Tempo com Vida. Espero que esteja tudo bem aí em casa e que estejam confortáveis. Nós vamos continuar a nossa série de 3 coisas que precisamos fazer. Da última vez nós falámos sobre a necessidade de estudar a Bíblia, hoje nós vamos falar sobre orar. Orar é falar com Deus, orar é alguma coisa natural num filho de Deus. Nós oramos como nós respiramos, como nós bebemos água, é uma coisa que é natural. Se não é natural, precisa de ser. Todos os dias nós devemos estar em contacto com o nosso Deus, porque todos os dias nós precisamos dele, todos os dias nós temos coisas para agradecer. Então a oração deve ser alguma coisa natural em todos nós. Durante o nosso dia nós falamos com Deus, oh Deus ajuda-me, oh Deus abençoa aquela pessoa, graças a Deus. Isto é natural, sai naturalmente. Se ainda não sai naturalmente da tua boca, eu queria exortar-te a começar a fazê-lo. Lembra-te que não estás sozinho, lembra-te que Ele está sempre contigo. E digo-te uma coisa, não existe essa coisa de nós nos relacionarmos com alguém ou temos um relacionamento com alguém e não falarmos com essa pessoa. Isso não existe. O diálogo é a base do relacionamento. Então, se nós temos um relacionamento com Deus, nós temos necessariamente que falar com Ele. Devemos orar todos os dias, porque, como eu já disse, existe essa necessidade de nós mantermos em contacto. Uma coisa essencial em oração é fé. É necessário que quando nós oramos, que nós o façamos com fé. Sem fé, nós não agradamos a Deus. E em fé em quê? Quando eu oro, eu preciso acreditar que Deus existe. Se eu não acreditar que Deus existe, a minha oração é feita ao vazio. Então a primeira coisa na qual eu preciso de ter fé é que Deus existe. A segunda coisa é não só que Ele existe, mas que Ele me ouve e que Ele me responde. Ele me compensa por eu o buscar. De outra forma, eu não consigo agradar. Deus quer que aquele que se chega a Ele, que aquele que o busca, acredite que Ele é verdadeiro, acredite que Ele é fiel, acredite que Ele é um Deus que diz e faz aquilo que diz. E é esta oração feita com esta fé que produz resultados. Queria dizer-te que não existe uma fórmula mágica para a oração. Aliás, nem deve haver. Se orar é conversar com Deus, então a conversa precisa de ser espontânea, precisa de ser natural. Não pode ser feita de frases feitas, de lenga-lengas, de tabalhoadas, de mantras. Jesus disse para nós, quando orássemos, para não usarmos vãs repetições. E tudo isto que eu mencionei são vãs repetições, são coisas que são decoradas e que são oradas vez após vez, com a intenção de fazer Deus mover-se a nosso favor. Estas orações produzem zero. Nenhum de nós gosta que falem connosco de uma forma ensaiada, de uma forma teatral. Não, nós privilegiamos aquilo que é espontâneo, aquilo que é natural. Assim também é o nosso Deus. A nossa oração deve brotar sinceramente do nosso coração. Jesus também nos deu dicas muito importantes sobre a oração. A famosa oração do Pai Nosso, que mais uma vez, relembro, não é para ser repetida vez após vez. Não foi essa a intenção de Jesus quando Ele nos deu a oração do Pai Nosso. Quando Jesus nos dá a oração do Pai Nosso, Ele quer mostrar-nos algumas coisas ou as coisas que nós precisamos incluir na oração. E a primeira coisa que nós precisamos incluir na oração, o primeiro ponto, é arrependimento das nossas falhas. Porque a palavra de Deus diz que as nossas falhas, os nossos erros, eles separam-nos de Deus e Deus não pode responder às minhas orações. Então a primeira coisa que eu tenho que resolver antes de pedir, seja o que for, é arrepender-me das minhas falhas, pedir perdão a Deus e acreditar que recebo esse perdão. Outra coisa tão importante como a primeira é eu libertar o meu perdão para aqueles que me ofenderam. Porque se eu não fizer, Deus não me perdoa a mim. Se Deus não me perdoa a mim, eu não sou perdoado. Voltamos ao passo anterior. As minhas falhas separam-me de Deus. Então este ponto é o primeiro ponto e é muito importante. Pedir perdão e perdoar.
E agora sim, estamos prontos para nos chegarmos a Deus e a encontrarmos socorro. Um outro ponto extremamente importante, aliás, o mais importante, é incluirmos louvor na nossa oração. Nós fomos feitos para adorar a Deus. A nossa oração precisa de incluir louvor e adoração. Seja um louvor falado, seja cantado, seja tocado, seja dançado, seja qual for a forma que nós encontramos de expressar a nossa adoração, ela precisa de estar presente na nossa oração. Um outro ponto é a petição. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de trazer diante de Deus as coisas que nós necessitamos, as coisas nas quais nós necessitamos da ajuda de Deus. A palavra de Deus diz para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, antes pelo contrário, para fazermos todas as coisas conhecidas diante de Deus, em petição. Então, parte da minha oração é apresentar a Deus as minhas situações, as coisas em que eu preciso a sua ajuda. Outro ponto, intercessão. Da mesma forma que eu levo a Deus as minhas situações, as minhas necessidades, eu preciso levar a Deus as necessidades dos outros, as necessidades dos meus familiares, dos meus conhecidos, das pessoas que eu sei que estão a passar por um momento complicado, as necessidades dos nossos irmãos, da nossa igreja, dos nossos pastores, as nossas autoridades, as equipas médicas que têm estado a lutar, têm estado na frente contra o Covid. Todas estas pessoas é suposto eu levar e trazer diante de Deus, e isto é intercessão. Por último, ação de graças, ou, usando um português mais corrente, agradecimento. Agradecimento por quê? Por tudo aquilo que Deus já fez na minha vida e por tudo aquilo que Deus vai ainda fazer, que eu estou certa que Ele vai fazer, porque Ele é um Deus fiel. Outra dica sobre oração: sejam objetivos. Não deixem que as vossas orações divaguem. Sejam claros naquilo que pedem a Deus, naquilo que necessitam. Se estão a pedir cura, peçam cura. Se a cura que necessitam é para um órgão específico, peçam cura para aquele órgão específico. Quanto mais específicos e objetivos nós formos, melhor os nossos resultados. Queria dizer-vos, ou queria dar-vos este exemplo. Imaginem que a oração é uma arma. E de facto a oração é uma arma, mas imaginem que a oração é uma pistola ou é uma espingarda. Se nós tivermos alvos específicos que nós queremos alcançar, certamente que nós não vamos pegar na arma e começar a disparar ao calhas na esperança de que algum tiro acerte no alvo. Não, nós vamos apontar o alvo e nós vamos disparar exatamente onde nós queremos atingir. É desta forma que nós precisamos orar se nós queremos ver resultados. Uma outra coisa, uma outra dica: quando orares, procura um lugar onde não haja interferências, onde consigas estar concentrado, onde não vais ser interrompido. Se for necessário, fecha os teus olhos. Não faças de forma mecânica, de forma ritual. Se for importante para ti, fecha os olhos. Se não feches. O que é importante é que te consigas focar. É importante que aquilo que sai da tua boca seja exatamente aquilo que tu queres que saia da tua boca. Não te deixes divagar, às tantas já não sabes o que disseste. Deus vai responder àquilo que tu disseste. Então é tão importante perceberes aquilo que estás a dizer. E quando estiveres a orar, por exemplo, num grupo com mais irmãos, fica atento àquilo que os irmãos estão a orar. Porquê? Há uma frase, ou não é uma frase, é uma palavra que nós usamos no final das orações. Esta palavra é o amém. Esta palavra significa assim seja. E quando tu dizes amém, tu estás a reforçar, tu estás a concordar com a oração que o teu irmão está a fazer. Quando o teu irmão faz uma oração e tu dizes amém, tu estás a dizer a Deus: Deus, eu faço a mesma oração que este meu irmão está a fazer. Para isso é muito importante tu ouvires tudo aquilo que ele está a orar. Porquê? Pode dizer alguma coisa à qual tu não queiras dizer amém. Mas se tu estás de acordo com a oração que ele está a fazer, então o teu amém, ele vai reforçar, ele vai dizer a Deus: Deus, não chega a ti uma oração, mas chega a ti 2 orações. Esta é a importância de nós usarmos o amém. É o lugar certo para nós usarmos o amém. O assim seja. Mesmo quando eu oro, quando eu termino uma oração com o amém, eu estou a reforçar a minha oração. Eu já fiz o pedido, eu já pedi a Deus e no final eu estou a dar ali mais
um ênfase, estou a colocar ali mais força. Para terminar, queria dizer-te que a nossa oração, ela precisa de ser feita em nome de Jesus. Muitos oram a santos, a ídolos, a pais de santos, a objetos inanimados, ao sol, a tantas coisas. Mas a única oração que Deus aceita é aquela que é feita diretamente a Ele, em nome de Jesus. Porque há apenas um caminho, há apenas um intermediário, há apenas um acesso, é Cristo. E quando eu oro em nome de Jesus, eu tenho a garantia que Deus me ouve. Quando eu oro a outra entidade, em nome de outras pessoas, as orações não chegam a Deus. Então a nossa oração deve ser sempre feita ao Pai e em nome de Jesus. Queria dizer-te que há muito mais para descobrir sobre a oração, mas a melhor forma de aprendermos sobre a oração é orando. Se ainda não estás a ter este tempo com Deus todos os dias, eu quero desafiar-te a fazer isso já hoje. Retira um tempinho, está com Deus, louva, adora, apresenta as tuas situações diante de Deus, lembra-te dos outros que estão a passar necessidade, rende-lhe louvor, rende a ação de graças. Vais ver uma diferença tremenda na tua vida. Por hoje é tudo. Queria agradecer o facto de estarem aí desse lado. Obrigada. O resto de semana excelente. Estamos juntos no domingo na igreja. Cá vos esperamos. Caso queiram saber um pouco mais sobre aquilo que estivemos a aprender esta noite, podem encontrar o link na descrição do vídeo e podem descarregar o PDF. Obrigada. Até domingo.